Fala galerinha, tudo bem? Gaspazinho aqui na área, dando continuidade aí à nossa sequência de aulas aí. Vamos prosseguir com softwares e aplicativos dos drones. Na primeira aula a gente falou sobre o aplicativo DJI Fly. Eu procurei ser bem enfático em algumas coisas lá, porque aqui na aula 2 eu vou passar mais rápido quando eu for falar daquilo que eu já falei na aula 1, tá bom? Então, a gente vai focar aqui no aplicativo DJI Pilot 1 e Pilot 2, dando ênfase no aplicativo DJI Pilot 2, tá bom? Em virtude do aplicativo DJI Pilot 1, que é um aplicativo aí que equipa a linha Mavic 2 Enterprise Advanced, sendo ela com o rádio controle com tela ou rádio controle sem tela, né, você vai encontrar funcionalidades boas nesse aplicativo, porém ele já está entrando em desuso, devido ao fato dessa linha Mavic 2 aí, Enterprise, né? Ela está aí meio que escassa no mercado, né? E dando vaga a novos produtos da linha DJI aí, muito mais modernos, tá bom? Que já vem de fábrica com o aplicativo Pilot 2. Então, prosseguindo aqui na nossa aula, ela segue o mesmo padrão da aula 1, apresentação geral, que é proporcionar aos pilotos de drone aqui as condições de aprendizagem que lhes permitam entender o funcionamento básico de softwares e apps do rádio controle, funcionalidade básica de softwares e aplicativo Pilot 1 e Pilot 2, né? Barra de status da bateria, eu vou me atentar a falar sobre isso no final desse vídeo, e uma análise geral, tá bom? Continuando, começando aqui com o aplicativo Pilot 1, né? Clicando aqui em ligar o rádio, esse rádio é o RM500, especificamente aqui dessa foto, né? Segura por alguns segundos o botão Power e ele vai ligar. De cara você já vai ver essa tela, após ele estar ligado, onde tem Manual Fly e Mission Flight. A Mission Flight ali é assuntos para vídeo futuro, mas é basicamente para quem trabalha com mapeamento. Você não precisa de aplicativos de terceiros, já vem específico no próprio software do controle, o software de mapeamento, tá? Então, clicando em Manual Flight, você vai vir para esta outra tela automaticamente, similar à lá do DJI Fly, né, que você calibra a bússola e o EMU, né? Então aqui é basicamente a mesma coisa. Quando a gente clica aqui, de cara nós vamos ter aqui o que fazer com essas duas informações. Se tiver normal, você simplesmente fecha a tela no X ali em cima. Se não estiver normal, você coloca para calibrar e o próprio drone vai pedir que você faça algumas funções, algumas movimentações, alguns reposicionamentos da aeronave para que ele possa fazer uma autocalibração, tá bom? Então, continuando, fechando aquela tela e seguindo o mesmo padrão que tem no aplicativo de DJI Fly, né? Você clica ali nos 3 pontinhos e ele já vai te dar algumas informações logo imediatas. Vai abrir esta outra tela que apareceu aqui com uma barra de funções e logo o primeiro ícone, que é o símbolo de um drone. Se você clicar nele, de imediato você já tem ali a função Home Point Settings, que nada mais é do que atualizar o ponto de origem, aquela mesma informação que tem lá no DJI Fly. A diferença é que tanto no aplicativo DJI Pilot 1 e Pilot 2, basta o drone estar ligado, né, que você no rádio controle consegue fazer essa atualização ou na posição da aeronave ou na posição do rádio controle, sem ele estar voando. Diferente do que acontece lá no aplicativo DJI Fly, que obrigatoriamente o drone tem que estar voando para você conseguir atualizar o ponto de origem lá, tá bom? Então, após você selecionar lá o seu home point, você tem aqui a aba do Return to Home Altitude, que nada mais é do que a altura
do RTH. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu utilizei na aula 1. Por exemplo, aqui perto da minha casa, nós temos uma torre de 40 metros. Então, eu jamais posso colocar o drone para retornar a 40 metros, porque ele pode bater na torre. Então, eu vou colocar aí de 5 a 10 metros acima do maior obstáculo que eu tenho no terreno, tá bom? Então, eu vou colocar 45 a 50, para que ele não se choque com esta torre. Um pouco mais para baixo, nós temos aqui o RC Signal Alert, que lá no aplicativo DJI Fly, ele fala sobre sinal perdido, né? Aqui é a mesma coisa, sinal perdido com rádio controle, e vai ter as mesmas funções, tá? Por que que essas informações estão em inglês, né? Eu nem me atentei em falar isso, então eu vou falar agora. Por que que elas estão em inglês? Porque esse aplicativo ele não tem tradução para o português, tá bom? Ele não tem tradução para o português. Então tem chinês, inglês e mais alguns outros idiomas aí, salvo engano. Então ele está em inglês porque fica mais fácil de eu ler e para estar também passando a informação correta para os senhores, tá bom? Então clicando você vai ter aí, né, as três funções. Return to Home, que ele vai subir até a altura que você selecionou no RTH e retornar para você. O pairar, que é o hover, né? Ficar parado, e o aterrissar. Qual delas utilizar? Segue as mesmas orientações que foram faladas na aula 1. Depende de onde você vai operar. Se for em campo aberto, você pode colocar retorno to home tranquilamente, para ele retornar para você. Se for inspeção de uma obra, você estiver inspecionando ali com um drone embaixo de uma ponte, por exemplo, para ver como está a estrutura, e você colocar retorno to home, na hora que ele for subir até a determinada altura selecionada lá no RTH para retornar para você, ele pode bater na ponte, pode dar alguma interferência, o sensor pode estar sujo, entre outras coisas, né? Então, é aconselhável que nesse caso você deixe, por exemplo, em pairar, né, na função hover. Ou se for em um campo aberto também conhecido seu, não há problema nenhum. Se não tiver obstáculo nenhum, você já conhecer a área, saber que é uma área livre de qualquer coisa que possa danificar ou bater seu drone, e colocar ele para aterrissar. Então, a função correta para selecionar aqui depende do que você esteja fazendo com o drone, tá? Então, configurações básicas do Pilot 1, acredito que seja essa. Lembrando sempre, eu não coloquei nesse slide porque não achei interessante, né? Com relação aqui a essa aula, colocar o modo 2 dos sticks, porque eu bati muito nessa tecla lá na aula 1. Então, a mesma função que tem nos sticks lá, é a mesma função dos sticks dos outros drones da linha DJI, independente de ser linha Enterprise ou linha Consumer, tá? Passando aqui para as funcionalidades básicas do Pilot 2, nós começamos aqui logo direto com esta tela. Já é uma tela bem mais completa, né? Já traz algumas informações mais precisas e bem mais enriquecidas, digamos assim. Se você clicar aqui em Enter Camera View, que nada mais é do que entrar na tela de voo do drone, ele já vem de cara para um checklist. Então a gente já consegue observar que é algo muito mais moderno, né? Aqui o drone estava desligado, porém quando ele está ligado você consegue ter essas informações completas na tela. Então só nessa tela aqui de checklist você já consegue ter ali, colocar o mínimo da sua altura, que é o RTH, o home point já aparece o drone e o rádio com o bonequinho que para você selecionar se você quer que ele retorne para o ponto da aeronave ou para o ponto do rádio, né? Assim como no aplicativo de iFly, após você selecionar esse home point, você tem que abrir o mapa e ver se realmente está salvo no local que você selecionou, tá? Porque se tiver alguma interferência, esse ponto pode se deslocar, né? E você pode fazer com que o seu drone retorne para um ponto ao qual não foi desejado por você. No aplicativo Pilot 2, quando você abre o mapa para selecionar o ponto
aí de onde você colocou o drone salvo, ou na aeronave, ou no seu rádio controle, você ainda pode deslocar esse ponto dentro do mapa para um outro local desejado. Essa função só tem nesse aplicativo até o momento, não tem no DJI Fly e nem no DJI Pilot 1, tá bom? Mais embaixo nós temos aqui as orientações que você quer que os sensores da aeronave executem. Né? O sensor horizontal, os sensores em cima e os sensores de baixo. Né? Qual é a distância que ele vai parar, qual é a distância que ele vai emitir o alerta, né? E você pode selecionar isso também. Na customização de bateria, aqui é bem interessante, porque lá no aplicativo DJI Fly, né, eu estou fazendo toda hora esse comparativo, porque foi a nossa primeira aula. E é interessante fazer esse comparativo entre os dois. Lá no aplicativo DJI Fly, com o drone voando, você consegue clicar na bateria lá e ele te dá 3 informações, né? O tempo de retorno até o RTH, né? O tempo para o drone fazer um pouso forçado e o tempo total de bateria. Nesse aplicativo DJI Pilot 2, aqui você já consegue estar selecionando o alerta de bateria baixa, né? E o alerta crítico de bateria. Você consegue estar verificando aqui essas duas informações. E você consegue modificar elas, inclusive, tá? Coisa que não acontece no aplicativo DJI Fly. No Pilot 1 tem essa informação também, mas bem mais restrita. E como eu falei, eu não vou focar muito no Pilot 1, sim mais no Pilot 2, tá? E aqui vocês também ainda conseguem verificar logo de cara o modo do stick, né? Só nessa tela inicial. Como eu falei na aula 1, né, tem o modo 1, modo 2 e modo 3, né? O modo 2 é o de fábrica, né? Então, de cara você já consegue mudar logo isso aqui também. Então, continuando, nós temos aqui uma parte bem interessante do painel, né? Que ele seleciona aqui alertas de atualização ao perigo, né? O modo de voo que o drone está, se é no modo normal, se vai estar no modo esporte, se vai estar no modo tripod, fine, cine, que é a mesma coisa, tá? Bateria do drone, né? Bateria do rádio controle. Logo aqui embaixo também nós temos o cartão de memória, se ele tiver inserido ou não. E apertando ali em sair, né, você vem para esta tela. Então observe que só o pré-voo dessa aeronave já é rico de informações para você verificar. Então na tela de voo segue-se o mesmo padrão, né? Clicando lá nos 3 pontos, você vai ser redirecionado para uma outra tela, que é esta tela aqui, tá? E nesta tela aqui, você já tem também as informações. Clicando lá no seu dronezinho, no canto superior direito, né, você já tem ali também para você selecionar ali se você quer o home point na aeronave ou se você quer ali o home point no rádio controle, né? É bem interessante, né? Porque nós temos essa informação lá no começo, no pré-voo da aeronave, que você pode selecionar, e tem essa informação aqui também para você estar selecionando, tá? Como eu falei anteriormente, né, quando você clica nesse ponto, a aeronave não precisa estar voando, tá? Diferente do aplicativo de DJI Fly. Você abre o mapa que está aqui no canto inferior esquerdo e se você abrir esse mapa, você vai poder verificar se realmente foi salvo aonde você selecionou. E nesse aplicativo especificamente, você consegue pegar esse ponto que você salvou e deslocar ele no mapa com o dedo, né? A tela touchscreen você consegue deslocar ele no mapa com o dedo e colocar em uma outra área. Só quem tem essa função é esse aplicativo. O DJI Fly não tem essa função e o DJI Pilot 1 também não permite que você possa deslocar esse ponto dentro do mapa, tá? Então, continuando aqui com as nossas informações, né? Colocando a tela um pouco mais para baixo, você tem aqui de novo a altura do RTH, como eu já falei,
anteriormente, né, você faz essa seleção de 5 a 10 metros acima do maior objeto que você tem na sua área. E logo abaixo aqui você tem o status do sensor, né, e a função ali do Signal Loss Action, que é a mesma coisa da perda de sinal com controle, que é a mesma coisa do RC Signal Loss, só que está com outro nome. E você tem as mesmas funções, que é retornar para casa, return to home, o parar ou o aterrissar. Lá em sensor, tá? Após você clicando ali em sensor, status, você vai poder verificar de imediato aqui as calibrações, se você quer calibrar o menu ou se você quer calibrar o compasso, que nada mais é do que a bússola. Observem que esse aplicativo ele tem várias redundâncias de segurança, tanto no pré-voo como nas configurações gerais dele. Então já é um aplicativo extremamente moderno, né? Trabalha com muita informação de segurança para que você não perca o seu drone ou não acidente ele, né? E passando aqui para a aba bateria, tá? Eu vou voltar o slide aqui. Não, deixa eu continuar. Se a gente tiver aqui na aba bateria, permanecendo nessa aba, a gente vai visualizar na tela de voo a porcentagem da bateria, ali no canto superior direito, e uma barra que nós temos aqui, com dois pontos brancos. Esses pontos brancos nada mais é do que aquela informação que a gente viu lá no começo sobre bateria baixa e bateria crítica. E nesse aplicativo você pode selecionar o que você quer. Se a gente vir aqui na tela da direita, essa tela que está mais abaixo, nós temos aqui as informações, né, para selecionar bateria crítica ou bateria baixa. Quantos por cento você quer que ele dê o indicativo de bateria baixa ou bateria crítica, tá? O DJI Fly não permite você fazer isso. Isso somente nos aplicativos aqui, softwares da linha Enterprise, tá bom? Por serem aplicativos mais modernos. Então, a gente pode verificar isso no ícone da bateria, como eu falei, tá bom? Você clica nele e aí você consegue verificar essas informações. Aqui nossa conclusão e análise geral, tá? Segue-se as mesmas da aula 1. Lembre-se sempre que drone é uma aeronave não tripulada e deve ser tratada como isso, tá, senhores? Drone é uma aeronave, deve ser tratada como tal. Por isso existem regras de segurança de voo aí da ANAC e do DSEA. Para pilotar um drone, deve-se ter o conhecimento básico de software e aplicativo que irá operar, mantendo-se sempre atualizado, né? Isso evita bugs, isso evita problemas de voo, alertas não convencionais, entre outras coisas. Deve-se sempre realizar as configurações de segurança para pilotar qualquer drone que seja, tá? Qualquer que seja esse drone, você deve estar observando isso. Todas as vezes que for para uma área diferente, distante de onde você está habituado a operar seu drone, deve-se atualizar a bússola da aeronave. Lembre-se, você deslocou para uma área longe aí, você trocou de relevo, foi para uma área bem mais alta, para uma área bem mais baixa, você deve fazer essa atualização para que o drone possa reconhecer ali o sistema GNSS dele, né, para os obstáculos do terreno, a altura que ele está voando, tá bom? Entre outras coisas. É primordial monitorar alertas sonoros e visuais no painel de instrumentos do rádio controle. Quando aparece alguma informação diferente no painel do rádio controle na hora que você está operando, fique atento. Alertas amarelos, alerta de vento forte, alerta de temperatura. Então, isso sempre vai aparecer caso esteja com algum problema. Caso esteja tudo normal, não vai aparecer nenhum desses alertas. E é interessante ressaltar que esses alertas são visuais e sonoros, tá? Faz barulho. E aí você consegue ficar mais atento ali. Aí na observância desses itens,
básicos, tá? Aumenta substancialmente a chance de acidentar seu drone ou ferir pessoas, tá? Então vamos sempre voar com segurança, tá, meus amigos? Então nós encerramos aqui essa aula básica sobre aí o aplicativo DJI Pilot 1 e Pilot 2, onde foi dado maior ênfase no aplicativo DJI Pilot 2, que atualmente é o aplicativo mais moderno, digamos assim, aí da linha Enterprise, tá bom? Fico à disposição aí para tirar alguma dúvida. E é isso, pessoal, tamo junto. Não esqueça de seguir o nosso canal, ativar o sininho aí, deixar aquele like, tá? Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários que a gente vai estar procurando responder o mais breve possível. Valeu, grande abraço.